Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, dessa vez para a gente falar e tratar sobre o assunto do dia, que é a informação do jornal à tarde de que o Bahia, teve a Arena Fonte Nova e o Pituaçu oferecidos pelo governo do estado para o Tricolor de Aço administrar e gerir esses dois equipamentos. Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, quero entrar também na questão sobre o mercado de transferências, afinal, está chegando o mês de junho, com isso tem também o São João, mas além do São João vem uma coisa muito boa, a abertura da janela de transferências para poder inscrever jogadores ali para o Super Mundial de Clubes e também depois, em julho, tem aí de fato a abertura oficial da segunda janela de transferências aqui no futebol brasileiro, onde os clubes vão poder contratar, tem jogadores livres no mercado, tem informação para dar no vídeo de hoje, já conto muito com o teu like aqui, que é muito importante para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, e eu conto também muito com a tua inscrição aqui para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos no nosso canal e também você não perder nenhum conteúdo aqui. Meu nome é José Victor, para quem não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E começar o vídeo já agradecendo ao João Emílio, acho que é esse o nome dele, né? Que comentou no último vídeo fazendo uma receita para o meu dente, para quem não sabe que tá inchado. Eu fiquei muito feliz, né, com aquele comentário, assim, ver que as pessoas de fato se preocupam comigo e estão interagindo aqui com o canal. Eu fico muito feliz com esse crescimento e com essa interação. Muito obrigado, João. Com toda a certeza do mundo, vou usar a receita para o dente desinchar. Vamos começar essa aqui, me não perder tempo, porque vocês não estão aqui para saber coisa de dente. Vamos lá, sobre a informação que eu queria trazer para vocês sobre do Jornal à Tarde sobre a Fonte Nova e o estádio de Pituaçu. Eu sei que vocês já acompanharam em alguns outros canais, mas eu quero trazer uma informação aqui também em relação a essa situação. O governo do estado tentou, nas negociações, né, que o Bahia está tendo diversas reuniões com o Jerônimo, com outras pessoas também do governo, para tentar administrar a Arena Fonte Nova e também reuniões periódicas, né, por exemplo, para tentar encontrar um espaço para o Bahia construir o seu centro de treinamento antes, né, de definir o local e tal. Tudo isso teve conversas e nessas conversas foram colocados assuntos que tinha de interesse em relação do Bahia junto com o Grupo City. Um desses interesses era administrar a Arena Fonte Nova e o governo do estado ofereceu ao Bahia nessa negociação gerir a Arena Fonte Nova e o Pituaçu junto. Porém, o negócio não deu certo. Por que não deu certo? Porque o Bahia recusou essa proposta do governo do estado de gerir os dois equipamentos. Eu entendo o Bahia fazer isso, né? O Pituaçu seria muito interessante para você gerir. Por exemplo, você coloca o time feminino e as divisões de base no estádio de Pituaçu e aí você deixa a Fonte Nova somente para o time masculino. Poderia ser uma ideia, só que o Bahia teria muito gasto com esse tipo de coisa, com esses dois equipamentos, né? Para você fazer esse tipo de coisa e tal. É uma operação que, no final das contas, a conta não fecha. Então, o Bahia encontra um centro de treinamento esportivo que vai já ter um local definido, vai construir, vai investir cerca de 200 milhões de reais na construção desse CT. Daí, naquele CT, você consegue colocar campus, fazer um mini estádio para colocar a divisão de base, para colocar também a equipe feminina, provavelmente, ou também fazer jogos, né, em Pituaçu, como já vem acontecendo, mas também na Arena Fonte Nova, ou se não em Feira de Santana, como o Bahia vem fazendo ultimamente, e aí você deixa a Fonte Nova somente para o time masculino e o Bahia tentando administrar. Uma coisa eu quero trazer para vocês. A Fonte Nova vai ser gerida pelo Bahia tão cedo, ou pode demorar um pouquinho, né? Pode ir até 2028, que é quando esse consórcio atual vai acabar o contrato, no primeiro semestre de 2028, ou vai ser antes disso. Mas uma coisa é certa, o Bahia vai administrar a Arena Fonte Nova, porque o Grupo City está muito empenhado em conseguir isso, é um dos objetivos, é uma das prioridades do Grupo City, conseguir a administração da Arena Fonte Nova, porque assim você consegue fazer mais eventos, você consegue fazer mais coisas, né, em dia de jogos e tal e tudo mais, cuidar também do estádio, que é um ponto importante para que o Bahia possa utilizar um equipamento de qualidade, porque quando você tem um consórcio gerindo, quando você tem outras atividades, como shows, como outras coisas, né, que às vezes impede o Bahia de fazer determinadas ações ou de fazer algumas coisas que seria legal para o torcedor e também até vantajoso para o clube, isso é uma coisa que atrapalha. Então o Bahia segue tentando administrar na Fonte Nova, segue tendo reuniões com o governo do estado, segue tentando em conversas, né, em negociações conseguir isso o mais rápido possível, mas se o Bahia não conseguir dentro dessas negociações, provavelmente o Bahia deve esperar até 2028 para concorrer, né, à licitação para administrar o estádio. O governo Jerônimo Rodrigues, né, o governador Jerônimo Rodrigues, mas o seu governo vê com muito bons olhos essa passada na Fonte Nova para o Bahia, essa tentativa do Bahia, né, junto com o Grupo City de gerir o estádio, e uma coisa é certa, isso deve acontecer, pode demorar um pouquinho, pode não demorar tanto, mas isso deve acontecer em algum momento, porque o Bahia está muito pinhado, não tem nenhum grande concorrente nessa questão, e o governo do estado vê com muito bons olhos toda essa situação que envolve Bahia, Fonte Nova, Pituaçu e governo do estado. Falando agora com vocês sobre o mercado de transferências, meu povo, trazendo um pouco mais para a minha área, que de fato é análise de mercado, futebol, quero trazer com vocês alguns assuntos importantes. Que assuntos importantes são esses? Sobre posições que o Bahia pode contratar, deve contratar e que falta por
esse elenco ainda. Eu sempre estou fazendo aqui com vocês o quê? Trazendo oportunidades de mercado, trazendo situações de jogadores livres que possam fazer sentido aqui no Bahia e trazendo informações também complementares sobre jogadores, né, sobre interesses e tudo mais. Recentemente foi levantada aí por um jornal turco o interesse do Bahia na contratação do Ilharão, informação que foi desmentida pelo Yuri Santana e também aqui pelo canal Meu Bahia, e aí a gente sempre está fazendo esse mapeamento de outras informações, como Jean e tal. E eu quero trazer sempre com vocês esse tipo de coisa aqui. Sobre posições. Eu já falei para vocês diversas vezes aqui no canal, mas foram diversas vezes que o Bahia deve contratar pelo menos uns 3 jogadores nessa janela, segunda janela de transferências. A ideia do clube é trazer ainda um atacante, ainda trazer um zagueiro, principalmente um zagueiro e, se possível, um goleiro. A ideia do Patrick Sequeira é a seguinte: o Bahia está monitorando a situação do Patrick Sequeira, quer contratar ele nessa segunda janela, porém, existe toda uma questão monetária que impede essa transação de acontecer. O Casapia está pedindo muito alto e o Bahia não quer pagar esse valor. Eu vejo a contratação de goleiro como uma necessidade muito grande desse time para a próxima temporada, mas principalmente ainda para esse resto de 2025. Agora, uma coisa importante de se colocar: essa informação sobre quantidade de reforços, sobre posições, vai depender muito da vida do Bahia na Libertadores da América. Se o Bahia conseguir a classificação diante da equipe do Internacional, aí com toda a certeza do mundo a gente deve ter um alto investimento nessa segunda janela. Eu digo alto investimento é a preocupação em trazer reforços para tentar equilibrar todas as dificuldades que esse time vem tendo por conta da falta de opções na zaga, ou às vezes por opções limitadas, como é o caso do goleiro, né, do Marcos Felipe, que de vez em quando falha e compromete em jogos importantes, todas essas questões. Então, se o Bahia não passa para a próxima fase da Libertadores, vai apenas para a Sul-Americana, você tem ali uma queda provavelmente de investimentos, né? Na quantidade de reforços, eu acho que não, mas também dos valores investidos, porque se você vê a possibilidade de chegar a uma final, semifinal de Libertadores, esse alto investimento nessa janela agora já se paga. E tem uma coisa também que é importante de se frisar: o Bahia contratando jogadores, né, pensando nas próximas temporadas, meio que já antecipa a próxima janela do início do ano de 2026. Ou seja, quando chegar o início de 2026, já é um gasto a menos que você precisa fazer, porque você já contratou esses atletas nessa segunda janela agora. Eu vejo a necessidade de contratar um goleiro, porque é uma questão meio que óbvia. Eu falei aqui, o Marcos Felipe, ele é um goleiro inconstante. Ele é um goleiro muito bom, vai ser muito útil em diversos jogos, como foi no Clássico Bavi, mas em algum momento, em jogos importantes, ele vai acabar falhando e vai acabar comprometendo o resultado da equipe, como foi no jogo contra o Atlético Nacional. Ele não foi o único responsável, é importante frisar isso aqui. Ele fez boas defesas, inclusive, nesse jogo, mas no lance capital da partida ele acabou falhando. E é uma falha que é rotineira do Marcos Felipe. Quem não se lembra das falhas do Marcos Felipe na temporada passada? Ele é um bom goleiro para alguns jogos de Campeonato Brasileiro e tal, só que ele é um goleiro inconstante e ele atravessa más fases, né, durante os jogos, durante a temporada, e que acaba comprometendo em muitos resultados da equipe. Precisa contratar um goleiro, precisa contratar um zagueiro, porque o Canu só vai voltar no final da temporada, e se voltar no final da temporada, é importante você trazer mais opções para aquele setor, que conta com opções limitadíssimas, de quantidade mesmo de jogadores. Você tem apenas o David Duarte, o Santiago Mingo e o Gabriel Xavier. E o Rezende, que nem volante de origem para jogar naquela função. Precisa trazer mais alguém, até para não ficar sempre no limite com essas opções para o banco de reservas, ou até mesmo para ser titular. E à frente é óbvio que precisa contratar pelo menos mais um atacante, não sei, um camisa 9, um atacante de beirada que possa também jogar de falso 9, que possa jogar naquela posição, mas o Bahia precisa encontrar uma opção naquele setor do campo que faça sentido para ocupar aquela posição, porque não dá para a gente ter opções que são às vezes bem limitadas, né? O Bahia tem a quantidade de jogadores naquela posição, tem o Ademir, tem um Kaique, tem um Eric Puga, tem o Juan Pablo, que vem do banco, tem o Thiago também, que é da base. Só que são jogadores que, com todo respeito, e também respeitando o processo desses meninos, né, da base, do Juan Pablo e do Thiago, que não podem ser solução, o Bahia precisa se encontrar uma peça que faça sentido para jogar naquela função do campo. Um jogador com porte físico, né, que seja um pouco mais assim avantajado, para jogar mesmo, para marcar e tal, para fazer essa recomposição pelo lado do campo, porque o Bahia perdeu o Tassiano, o Bahia perdeu o Everaldo, e o Bahia perdeu também Rafael Ratão, que eram jogadores que costumavam jogar naquela função do campo, naquela posição do campo, e o Bahia precisa encontrar pelo menos uma reposição para esses jogadores. São essas 3 posições que eu acredito que sejam carentes nesse momento e que eu acredito que o Bahia vai buscar na próxima janela de transferências: atacante, zagueiro e goleiro. Principalmente essas 3 posições. Claro que pode trazer um meio-campista, pode trazer um lateral, pode trazer um camisa 9 mesmo, centroavantão, pode trazer. Mas nesse momento, a prioridade, na minha opinião, são essas 3 posições. E é o que o Bahia deve buscar no mercado de transferências para a próxima janela com vocês aqui. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, muito obrigado pela tua participação, pelo teu comentário, por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever, não esquece de comentar. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.